Constituição que privilegia os direitos dos cidadãos. Um conjunto de leis que trouxe avanços importantes para a sociedade. Um reencontro com a democracia. A Constituição Estadual de 1989, promulgada dia 5 de outubro, acabou com uma era de crueldade e de violência que manchou a história política do Brasil. Os paulistas tiveram de volta os direitos ceifados pelas armas da ditadura. O povo do estado mais rico e dinâmico do país reconquistou a liberdade e ganhou direitos nas áreas da educação, saúde, justiça, meio ambiente, entre outras. A sociedade pluralista restabeleceu o equilíbrio e teve a garantia de participar das decisões e fiscalizar a administração pública. Os paulistas passaram a fazer parte de novo de uma sociedade sadia. As divergências ideológicas entre os parlamentares foram postas de lado. Prevaleceu a razão. O convidado de hoje do Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, ajudou a fundar o PSDB. Foi um dos mais atuantes deputados constituintes. Fernando Vasco Lessa do Nascimento, advogado, jornalista, atuou nas áreas de educação pública e habitação. Foi relator da Comissão do Poder Executivo e suplente da Comissão da Ordem Econômica e Social. O bate-papo, cheio de recordações com o repórter Jorge Machado, aconteceu no plenário Juscelino Kubitschek. Veja. Eu vou conversar com o deputado constituinte Fernando Vasco Lessa do Nascimento. Fernando Lessa. Advogado, jornalista, foi deputado estadual em 1983, 1987 e 87 a 91 pelo PMDB, tendo sido eleito a constituinte com 52.621 votos, concentrados na região de São Bernardo do Campo. Em 88 foi fundador do PSDB. Foi secretário de Educação, Cultura e Esportes de São Bernardo do Campo, secretário-chefe da Casa Civil do Governo de São Paulo, 98 e 99, foi diretor-presidente da Fundação Memorial da América Latina, desde 2005. Deputado Fernando Lessa, o que falar daquele momento de grande efervescência neste parlamento? Há muita saudade da parte dos constituintes, dos bons debates nesta casa. O que o senhor rememora, o que o senhor destaca como mais relevante daquele período muito profícuo nesta Casa de Leis? Olha, em primeiro lugar, um momento histórico que o país vivia. Sim. E, por consequência, o Estado de São Paulo. E, então, foi um privilégio poder atuar na política, poder ser deputado nesse período. E a gente acha que imprimiu uma marca que o momento e a responsabilidade nos impunham. Teremos, sem dúvida, uma Constituição democrática. Preocupa-me, entretanto, a existência de vários dispositivos, tanto na parte permanente quanto nas disposições transitórias, que, a pretexto de corrigir injustiças ou de estender benefícios, acabam por introduzir no texto constitucional matérias que seriam próprias da lei ordinária e não da própria Constituição. Então foi muito feliz. Eu fico, não posso negar, um pouco emocionado quando volto a sentar aqui numa dessas cadeiras aqui no plenário da Assembleia, podendo rememorar, podendo não reviver, mas Sim, rememorar aquele período, que foi um período muito rico. Né? O senhor tem uma boa lembrança dos embates, inclusive ideológicos, que haviam nesse período da Constituição? Eu digo que muito se esperava, havia um anseio dos paulistas com a Carta. E se esse anseio se traduziu no que está aqui, 25 anos atrás? Eu creio que sim. Eu acho que nós fomos dignos do momento, da oportunidade que nos foi apresentada. Havia uma expectativa da sociedade realmente muito forte, como havia no plano federal, né? E os deputados, os constituintes paulistas, acho que foram, digamos... Ousados, se pode falar? Não, foram ousados e foram responsáveis e foram, enfim, deram conta
dessa atribuição, dessa tarefa que lhes foi confiada, que lhes foi posta em mãos naquele momento histórico, não é? Sim. Então, voltar nessa entrevista a ocupar uma dessas cadeiras não deixa de causar alguma emoção, porque foi realmente um momento muito grato para todos nós. São Paulo escreve a melhor Constituição de todos os tempos. Deputados constituintes preparam o projeto definitivo de Constituição que na próxima fase será levado para votação em plenário. Por enquanto, os constituintes defendem suas propostas nas reuniões da Comissão de Sistematização. Muitas delas já estão aprovadas. O senhor esteve à frente da Comissão do Poder Executivo, trabalhando na comissão que tratou da organização do Poder Executivo. Exato. E das responsabilidades dos membros e da segurança pública. Como foi esse trabalho em especial? Olha, foi um trabalho envolvente, porque falar do Executivo significa falar do governo, do órgão executivo do governo, ao qual incumbe cuidar das políticas. E no momento de transição histórica como aquele... A gente vivia a saída de um período militar para a democracia. Então, foi muito gratificante para todos nós que estivemos aqui viver esse momento. E eu acho que fomos dignos dele. Sim. Ainda sobre a questão do Executivo, muito se reclama hoje em dia porque o Poder Executivo é preponderante, mesmo em se tratando de uma república federativa, os poderes harmônicos, mas o Executivo concentra não só o poder da caneta, né, vamos dizer assim, dos orçamentos, os recursos. E parece que na hora, como foi a discussão para evitar esta preponderância, essa hipermusculatura? Digo isso porque essa casa ficou fechada dos 68 a 70 e se governou por decretos-lei. É verdade. E, ou seja, parecia que o poder legislativo era dispensável, se podia tocar o Estado sem os deputados. Como foi trabalhar dentro de uma comissão que tinha que colocar, ou, digamos, garrotear de alguma maneira o Executivo, que era até então preponderante? Olha, foi um momento importante e de muita responsabilidade para todos nós, porque também não era desejável estabelecer um legislativo com uma força tal que inibisse a ação do Poder Executivo. Quer dizer, o que importava era construir um modelo marcado pela convivência harmônica, democrática entre Executivo e Legislativo. Sim. E eu acho que nós andamos bem com a Constituição que promovemos, que produzimos, estabelecendo, digamos, um modelo em que esta interação, esta integração, este convívio num período de plena democracia foi possível e está sendo possível. Deputado Fernando Lessa, como foi estabelecer o tamanho exato do Estado? Havia, de um lado, uma grande carência, uma necessidade da população. E a Constituição Cidadã, de 1988, trouxe muitos direitos, muitos deveres para o Estado. Mas a discussão que se coloca é: quem paga esta conta? Está nós, brasileiros, os paulistas em especial, dispostos a pagar mais impostos para absorver essa carga de atribuições e de deveres? Como foi ponderar o Estado ideal, o tamanho do Estado? Encontrar esse ponto de equilíbrio não é uma tarefa fácil, realmente. Mas eu acho que nós soubemos fazê-lo. Como já tinha ocorrido no plano federal, na Constituinte Nacional, nós também agregamos valor a este processo, a este momento, e acho que fomos dignos dele. Sim. Não é? E eu tenho uma honra muito grande em ter podido ser deputado num momento histórico tão importante quanto foi esse. O Assembleia Repórter Especial de hoje faz a primeira pausa. A gente volta com Jorge Machado e Fernando Lessa. Depois do intervalo. Até já.